Olá, nesse vídeo vamos abordar a mais-valia relativa. O característico dessa forma de obtenção da mais-valia é que ela é um resultado social geral, obtido por meio de mudanças na produtividade. Portanto, é uma forma de mais-valia que implica a mudança técnica. O conceito da mais-valia relativa significa a obtenção de mais-valia com um maior tempo de trabalho excedente mediante a redução do tempo de trabalho necessário, ou seja, mediante um valor menor da força de trabalho. Nenhum capitalista isoladamente tem condição de determinar esse valor. O valor da força de trabalho é um dado social, embora sempre em disputa. Então, essa forma de mais-valia, ela implica que alguma mudança tem que ocorrer para que os bens que compõem a cesta de consumo do trabalhador se tornem mais baratos. Vejam aqui, em relação ao valor da força de trabalho, como ele pode ser decomposto numa soma, uma soma de grandezas em valor, expressas em dinheiro, portanto preços, que aparece ali com a letra P, e os preços multiplicados pelas quantidades, entrando aqui quantidades de bens que compõem o padrão de consumo do trabalhador. Quantos bens? Nessa representação aqui, os bens variam de 1 até N bens. Há uma representação genérica. Então, para que o valor da força de trabalho se reduza, não é, em princípio, normal que reduzam-se as quantidades dos bens, mas sim que se reduzam os preços. E isso pode ocorrer de tal modo, essa redução de preços, em função de que a produtividade reduz o tempo de trabalho socialmente necessário à produção dessas mercadorias, isso pode ocorrer em concomitância com o aumento das quantidades ou mesmo com um número de tipos de itens que aumente. Portanto, a mais-valia relativa ela também é compatível com o aumento do salário real, que é o salário considerado em bens. Representaria aí as quantidades das mercadorias. Para explicar como se chega a essa redução do valor da força de trabalho, que vai configurar então a mais-valia relativa, porque mantida a jornada, se uma fração menor dela precisa ser compensada em salário para a reprodução da força de trabalho, sobrará mais como tempo de trabalho excedente, produzindo mais-valia. E para explicar como se chega a essa redução do valor da força de trabalho, Marx trata de um mecanismo ligado ao processo de competição, que é o da mais-valia extraordinária, também chamada de superlucro. Essa mais-valia extraordinária não é a mais-valia relativa. Ela é aquela que alguns capitalistas podem obter quando se diferenciam dos concorrentes. Esse mecanismo, na medida em que opera integralmente, ele virá a explicar a redução dos valores das mercadorias em geral, incluindo aí também as mercadorias que compõem a cesta de consumo do trabalhador, e com isso a redução do próprio valor da força de trabalho. E como se explica essa mais-valia extra? Ela decorre da busca dos capitalistas por vantagens competitivas, buscando produzir num tempo abaixo da média social. Essa busca de vantagens competitivas ela acaba alcançando a própria organização e os métodos da produção, porque a mais-valia absoluta é limitada. Então nós temos um processo de concorrência entre os produtores capitalistas, que explica primeiro a introdução de novas técnicas que poupam trabalho na produção,
E na medida em que a concorrência permanece ativa, nós vamos ter reações de capitalistas que ficaram para trás, e com isso teremos a difusão dessas novas técnicas que poupam trabalho, estabelecendo um novo padrão de produtividade normal na economia. Isso nunca cessa. É um processo que está sempre em curso e que se associa ao caráter dinâmico do modo de produção capitalista. Na busca de vantagens competitivas, os capitalistas introduzem métodos que aumentam a produtividade do trabalho. Normalmente isso vem junto com a ampliação da escala de produção. Marx observa que o volume mínimo de capital necessário para estabelecer uma produção de modo competitivo, esse volume mínimo vai crescendo, a tal ponto que as escalas acrescidas de produção se tornam um obstáculo para a emergência de novos competidores. Veja que se as vantagens competitivas são obtidas com produção em maior escala, os agentes que se antecipam nesse processo deverão ampliar o seu volume de vendas. Portanto, haverá sempre uma disputa pelo espaço de mercado. Na medida em que se generalizam as técnicas novas, nós vamos ter a tendência de redução dos valores e dos preços das mercadorias, e é isso que permite a mais-valia relativa. Ela vai crescer com o aumento da produtividade. Ela é um resultado social, ou seja, produzido no conjunto do sistema, e vai se tornando a forma dominante e mais geral de produção da mais-valia por meio da redução do valor da força de trabalho. E como vimos, essas formas sofisticadas ou elaboradas de produção da mais-valia não excluem as formas anteriores. Nós vamos daqui a pouco apresentar um exemplo numérico a fim de ilustrar essas ideias em torno do mecanismo da mais-valia extraordinária. Primeiro, vamos enunciar as leis da produção de mais-valia que Marx enuncia no livro primeiro, observando o seguinte: nós temos que a massa de mais-valia obtida num processo de produção durante certo período corresponde à aplicação de capital em forças de trabalho, que é o capital variável. Nós abrimos ele para indicar que ele é um índice do próprio número de trabalhadores, vezes o salário médio diário, ou o valor da força de trabalho, em V minúsculo, e a massa total de valor aplicado em forças de trabalho é o V maiúsculo, pois é esse V o responsável pela geração da mais-valia, e vai gerar em proporção a taxa de mais-valia, que aparece ali com MV'. Essa taxa, ela justamente indica o quanto o capital variável varia a sua grandeza de valor. Conforme essa proporção, multiplicada pela massa aplicada em forças de trabalho, nós teremos o montante total da mais-valia produzida. Portanto, ela aparece aqui, a produção de mais-valia, como proporcional ao volume de emprego em trabalho vivo. E isso não confere com as condições empíricas observáveis. Marx adverte que essas são leis internas à produção capitalista e não são aparentes, porque a apropriação da mais-valia na forma de lucro e outros rendimentos vai seguir normas diferentes dessas normas aqui ligadas à sua produção. Mas quais são as leis? Primeiro, a determinação. A determinação da massa de mais-valia resulta do montante aplicado em capital variável, portanto, trabalho vivo, multiplicada pela taxa de mais-valia.
Essa é a primeira lei. A segunda lei é a da compensação, ou seja, eu posso compensar uma redução do número de trabalhadores e, portanto, da massa de valor V aplicada como capital variável. Eu posso compensar e manter a mesma escala da mais-valia produzida se a taxa de exploração ou taxa de mais-valia for superior. E a última lei é que essa compensação ela é limitada. Por quê? Porque eu poderia ir reduzindo V maiúsculo e compensando com o aumento da taxa de mais-valia, mas chega um ponto que não é mais possível fazer isso. Tá? Por mais que a taxa de mais-valia tenda ao infinito, quando o número de trabalhadores chega a zero, a massa de mais-valia cai a zero. Então essa é uma terceira lei que Marx vai observar, que ela vai se expressar na forma de problemas de rentabilidade para o capital em geral, na medida em que segue um caminho de substituir trabalho vivo por trabalho morto. A taxa de exploração precisaria subir para assegurar a mesma produção total de mais-valia, mas com a redução do trabalho vivo vai se perdendo a própria fonte de obtenção de novo valor e mais-valia. Passando agora a um exemplo numérico da produção da mais-valia relativa por meio do mecanismo da mais-valia extraordinária ou superlucro. Nós vamos ilustrar aqui com uma produção de casacos durante uma jornada. Não se especifica se se trata de um trabalhador ou de uma equipe de trabalhadores, que vai ser um dado fixo dentro do problema. E por convenção, a gente estabeleceu que o trabalho social médio ou trabalho médio simples aplicado nessa produção de casacos cria a cada hora um valor de 5 unidades monetárias. Então nós vamos partir de uma situação inicial que representaria a média da indústria, portanto um produtor representativo, da produção de casacos. Numa jornada de 12 horas, a produção de 6 unidades. Mas em 12 horas, conforme a nossa tabela aqui convencional, em 12 horas não se cria um valor de 75. Se em uma hora cria 5, em 12 horas vai criar 60. E é esse 60 que aparece aqui, 30 mais 30, que compõe o valor dessa produção diária de casacos, que são 6 unidades, que é um valor de 75, porque também entra na formação desse valor o valor dos insumos. Esse valor 15, que vamos imaginar que são apenas os insumos necessários ou matéria-prima à produção do casaco. Veja que nesse exemplo, o valor das matérias-primas é bastante reduzido na composição do valor total final, e a maior parte do valor dos casacos é obtida na sua própria produção, e não um valor que veio como capital constante dos insumos. Em horas de trabalho, nós teríamos que a produção de um dia de 6 unidades de casaco representa 15 horas de trabalho, que é 1,25 jornadas. E o valor unitário, ou o preço, vai ser o 75 dividido por 6. Então nós teremos aí que cada casaco vale 12,50. Nessas condições, nós vemos que o pagamento de salários equivale a 30 unidades monetárias, e enquanto quantidades de casaco representa 2,4 unidades, certo? Os outros 3,6 unidades representam ou o valor dos insumos ou o valor da mais-valia. 2,4 unidades será o valor, a parte da produção física que corresponde também às 6 horas relativas à mais-valia. Então nós teremos 4,8 unidades e 1,2 unidades em que se materializa o valor dos insumos.
Nessas condições, nós temos uma taxa de mais-valia, que é a comparação da mais-valia com o valor dos salários, de 100%. E podemos também calcular uma margem de lucro, que vai considerar esse valor excedente, que é a mais-valia, em comparação com todos os custos diretos da produção. Não entra nessa equação da margem de lucro os custos do capital em instalações, máquinas, ferramentas, aquelas parcelas do capital constante que permanecem em condições de uso durante muitos processos de produção. A única parte do custo de capital constante que está entrando é o capital constante consumido, que, para simplificar, consideramos que são apenas insumos. Então aqui teremos uma margem de lucro de 67%. Agora, passando à introdução de inovação por um produtor individual. Então vamos verificar a situação desse produtor que não representa o mercado. O mercado é representado pelas condições que vimos de comentar no item A. Agora é o item B. Nós vamos supor, para simplificar, que a produtividade é dobrada na produção de casacos. Então, ao longo das 12 horas da jornada, nós teremos a produção de 12 unidades de casaco ao invés de 6. Então, se nós fôssemos medir o valor por uma medida individual desse produtor, com as suas horas de trabalho, nós teríamos aqui que essa produção são os mesmos 60 correspondentes à jornada de trabalho normal, de 12 horas, acrescidos de 30, porque com a produção dobrada será preciso o dobro de insumos. Então, em vez de 15, considera-se aqui 30, e o valor total dessa produção seria 90. O valor unitário de cada casaco, 7,50. Veja que antes o valor unitário era 12,50, ou essa é a condição normal dos produtores. Mas o nosso produtor B consegue produzir o casaco a um valor individual de 7,50. Porém, no mercado, o que vale é a média social. Portanto, em princípio, no mercado, cada casaco vale 12,50, porque essa é a expressão da condição de produtividade normal, ou média, ou representativa do conjunto do setor. Então, o nosso produtor aqui estará numa condição privilegiada, e era isso que ele buscava com a introdução do novo método. Ele consegue produzir com produtividade superior. Então, ele vai vender as 12 unidades por 150. Vai acontecer, então, que para ele, os seus trabalhadores terão uma produtividade superior, criando mais valor por unidade de tempo. Em vez de criar valor de 5 para cada hora, esses trabalhadores operam como se criassem um valor de 10 para cada hora. E assim, teríamos aqui 12 horas vezes 10, o valor de 120, mais o valor dos insumos, integraliza o valor total dessa produção de 150. Se vender essa produção efetivamente por 150, como estamos considerando até aqui, com um preço de 12,50 por casaco, nós podemos calcular a quanto chega a mais-valia. Nós pegamos o valor das vendas, subtraímos o custo de insumos e o custo de salários e teremos uma mais-valia total de 90. Ou seja, além dos 30 que representam a mais-valia normal, haverá aqui uma mais-valia extraordinária, de 60. Como vimos, ela é a diferença entre o preço médio da produção total, em função do seu valor social, e o valor individual. O valor individual, nós vimos, desse lote de 12 casacos, é 90, mas o seu valor social é 150. Então aí encontramos esses 60 de mais-valia extraordinária. Veja que agora esse produtor, ao pagar 30 de salários,
ele pode fazer isso também com 2,4 unidades, tá? Tudo se parece igual à situação anterior, porém, essas 2,4 unidades do tempo desses trabalhadores que são pagos representam apenas 3 horas do tempo individual de trabalho, dentro da jornada de 12. Então, se antes havia uma repartição da jornada entre 6 e 6, agora nós temos 3 de tempo necessário e 9 de tempo de trabalho excedente. Essa situação é uma situação temporária, mas enquanto esse nosso produtor se mantiver diferenciado dos demais, ele terá uma taxa de mais-valia de 300% e a sua margem de lucro vai alcançar 150%. A questão é se é possível ao produtor colocar agora uma produção que é o dobro da que realizava dentro do mercado. Por isso se cogita aqui que ele faça a venda não pelo preço de 12, mas tampouco pelo valor unitário próprio individual, que seria 7,50. Ele vende a um preço que é inferior ao da concorrência. Qual seria a motivação disso? Justamente abrir espaço para colocar a sua produção dobrada no mercado. Vendendo por 120, a sua mais-valia ainda vai conter uma parcela extraordinária, que no caso agora é de 30 e não de 60, e ele também vai poder pagar os salários com uma parcela da jornada que é inferior à metade, que é a situação comum e a situação original de todos os produtores. Ele vai poder pagar os salários com apenas 3 unidades de casaco, o que representa 4 horas do tempo individual. Mesmo que os outros produtores precisem vender 2,4 unidades para pagar o salário, portanto menos unidades que esse nosso produtor aqui, para o produtor comum, as 2,4 unidades representam 6 horas do tempo de trabalho que mobiliza, e para esse produtor apenas 4 horas. Temos então que a taxa de mais-valia para esse produtor diferenciado se encontra agora em 200% e a sua margem de lucro em 100%. Situação melhor, né, do que a situação inicial ou a situação comum dos demais produtores. A expectativa no modelo de competição do Marx é que essa situação de desigualdade entre os produtores será enfrentada pelos produtores que ficaram para trás. Nem todos vão subsistir no mercado, aqueles que assim conseguirem é porque terão encontrado meios equivalentes de produzir com maior produtividade. Então nós teremos uma situação final em que todos os produtores passam a adotar a técnica nova. Voltando aqui para o item A, ou item B, essa condição aqui desse produtor individual vai se tornar a condição igual e comum a todos os produtores. E é por isso que a produção vai encontrar um novo valor social. E cada casaco também. O novo valor social do casaco com as condições novas de produtividade é 7,50. A produção de 6 casacos vai alcançar 90. Essa é a situação final, após a generalização da inovação. Novamente, uma hora cria 5 unidades monetárias de valor para todos os produtores e a mais-valia se restringe agora novamente a um nível normal, de 30 unidades monetárias. E não há mais diferença entre os valores social e individual. Os salários, se mantivessem o valor de 30, seriam pagos agora com 4 unidades de casaco, representando novamente 6 horas do tempo de trabalho individual. Mas veja que aqui não apareceu a mais-valia relativa. Por quê? Porque todo o ganho de produtividade que houve se repartiu igualmente como aumento do salário em unidades de casaco, embora não em valor,
e aumento do produto excedente, em que se contém a mais-valia, também em termos físicos, tá? Valendo 4 unidades de casaco. Ambos, salários e mais-valia, equivalentes a 6 horas do tempo de trabalho individual. Nessa nova situação, a taxa de mais-valia voltaria a ser 100% e a margem de lucro teria caído. No caso, é pelo efeito dos custos de capital constante, já que nos insumos nós não cogitamos de nenhuma mudança da produtividade. E agora vem as observações importantes que ajudam a entender onde está a mais-valia relativa. Até aqui, a redução do valor apareceu inteiramente como aumento de salário real, de 2,4 para 4 unidades, para que se mantenha o mesmo salário em valor. Quando eu escrevo inteiramente como aumento do salário real, não podemos perder de vista que também aumentou o produto físico excedente, aquele que contém a mais-valia. O valor da mais-valia ainda é 30, mas ela se materializa em 4 unidades de casaco. Por isso que falei que os ganhos de produtividade aqui foram repartidos igualmente entre trabalho necessário, trabalhador que recebe, e trabalho excedente, a mais-valia do capitalista. Mas isso não é uma necessidade. Nós poderíamos reduzir o valor da força de trabalho e permitir assim um menor salário se a gente tivesse indexado esse valor da força de trabalho em casacos. Então seria preciso, como antes, pagar ao trabalhador apenas 2,4 unidades de casaco. Então, mantido o salário real em casaco, bastaria pagar ao trabalhador 18 unidades monetárias. Não seria necessário pagar 30. Então a mais-valia relativa aparece aqui como uma mais-valia de 12, que se agrega aos 30 já existentes de mais-valia anterior. E agora a mais-valia total chegaria a 42. A taxa de mais-valia iria a 233% e a margem de lucro seria 88%. Portanto, nessa hipótese aqui, de manutenção do salário em bens, é possível observar como a mudança técnica levou a um valor menor das mercadorias, e se nós nos fixássemos em casacos como componente da cesta de consumo do trabalhador, o valor teria caído, permitindo maior espaço, uma maior grandeza para a mais-valia. Portanto, é assim que o mecanismo da mais-valia extraordinária leva à obtenção da mais-valia relativa. Todos os produtores vão gozar da mais-valia relativa porque o valor da força de trabalho, pelo menos se fosse medida em casaco, teria caído para uma mesma quantidade de casaco. Veja que quando nós temos apenas um produtor diferenciado, que foi a situação inicial ali do produtor no item B, ele já obtém na mais-valia extraordinária algo análogo à mais-valia relativa, porque ele consegue reduzir o tempo que o trabalhador precisa para criar o valor de 30. No caso, a gente viu lá no item B, para criar o valor de 30, basta 3 horas do tempo individual, porque ele está vendendo a sua produção de maior produtividade ao valor social no mercado. E isso faz com que uma pequena parte, agora de uma produção que chega a 12 casacos, uma pequena parte baste para pagar os salários. Mas com a mais-valia relativa, essa situação de poder pagar menos ou poder pagar os trabalhadores com menos valor ou com menos tempo de trabalho, essa situação se realiza para todos os capitalistas. Voltando à situação original, uma outra observação: se a gente mantivesse o salário em valor, portanto, aceitando um aumento de salário em bens, salário real,
Se a produtividade também dobrasse na produção dos insumos, aí aquele valor unitário que era originalmente de 12,50 cairia exatamente a metade, a 6,25 e não a 7,50, porque nós também teríamos reduzido aqui o valor dos insumos. Aquele 15C agora estaria representando o dobro de insumos. E aí nós teríamos um retorno às condições iniciais. A margem de lucro retornaria ao nível de 67%, assim como a taxa de mais-valia a 100%. O único porém nessa situação é que ela não está levando em conta o valor de capital constante dos equipamentos, que possivelmente serão maiores na produção mais desenvolvida, com melhoria técnica, possivelmente terá um valor de capital aplicado em instalações e máquinas superior. Isso acabaria afetando a taxa de lucro, não a margem, mas a taxa de lucro possivelmente seria inferior.